Aqui, a gente terminou a última aula, que é o capítulo 4. Como eu já tinha avisado, a organização é dividida por capítulos e não por aulas, e a gente faz o que dá um dia. A última coisa que a gente tinha falado era sobre a nossa querida mitocôndria, que eu dei uma passada rápida, porque a gente vai estudar bastante ela na respiração celular, essa parte de estrutura e função da mitocôndria é uma barbada, vocês vão ver. Quando a gente chegar na respiração celular, vocês vão ver que é bomba tosse. DNA mitocondrial. Bom, gurizada, esse tipo de aula é descritiva, é um pouquinho chatinho, eu estou tentando deixar um pouco mais legal e ilustrado para vocês não morrerem de tédio, mas no vestibular cai organelas celulares e cai funções e a gente tem que dar uma olhada e vocês tentar memorizar essas organelas, tá bom? Organela que eu ia começar na aula passada é o tal do peroxissomo, tá? Peroxissomo é uma barbada também de lembrar, porque o próprio nome dele já diz o que ele faz. Ele trabalha com peróxidos. Vocês vão estudar na química em algum momento o que é um peróxido de hidrogênio, ou o H2O2, que é uma molécula muito reativa. Eu dizia para os meus outros alunos que tipo, é um maloqueiro molecular, né, porque ele faz bolo, ele sai brigando, desmontando molécula. Tá? E o peroxissomo, que trabalha com peróxidos, né? Ele trabalha em cima do peróxido de hidrogênio, que causa dano e quebra em moléculas mais agradáveis, como água e gás oxigênio. Tá bom? Uma característica que também seja legal vocês memorizarem e saberem que ele vai trabalhar com a desintoxicação de álcool. Porque nos vestibulares eles não vão perguntar qual função, eles vão tentar sempre relacionar uma organela, uma estrutura celular com alguma coisa, digamos, da vida. Né? Ainda mais Enem também é muito mais assim do que o vestibular da URGS. Então essa questão de desintoxicação é uma questão interessante, tá bom? Vacúolo. A nossa próxima organela. Vacúolo também é uma barbada, porque o vacúolo é uma bolsa de água e algumas moléculas ali dentro. Né? Como está escrito aqui, e também são chamados de endossomos. Caso apareça endossomo em alguma questão de vestibular que vocês estejam estudando, está falando sobre vacúolo. Daí complica porque existe uma estrutura e um monte de nome diferente, né? Mas com o tempo a gente vai lembrando. Como está escrito aqui, ó, estoque e transporte de substâncias. Porque o que acontece com a célula? A gente viu que o núcleo faz RNA mensageiro, depois vai ser feita a síntese de proteína, e essas coisas não ficam boiando ou acham os lugares certos na célula. Elas são o que? Isso aqui é um AliExpress, entendeu? A célula. Empacotam bonitinho, colocam uma fitinha em determinada molécula que foi sintetizada, tem o remetente ali e quem é o carteiro ou quem é a empresa de transporte é um vacúolo. Ele não fica parado só ali estocando coisa. Tá? Os vacúolos, essas bolsas, eles trabalham bastante no transporte de substâncias dentro da célula. Essa é uma noção que eu acho bem legal de vocês terem, tá? De como é que a célula trabalha com essa distribuição das próprias moléculas que ela faz. Esse texto aqui está duplicado, não sei se vocês sabem, eu não tinha dito, é um estagiário que faz os meus slides, tá? E o estagiário duplicou e eu vou xingar ele, tá? Pois, mas enfim. Até esse momento dos vacúolos, gurizada, a gente viu as organelas que a gente encontra em todas as células, tá? De eucariotos, né? Porque os procariotos não têm essas organelas membranosas, como eu já estressei essa situação e vocês têm que saber que essa é uma diferença brutal e crucial entre proto e eucarioto. Uma pobreza de membranas celulares, dos procariotos, tá? Agora, células animais, células vegetais, elas são células bem diferentes estruturalmente e funcionalmente
uma da outra. E o que vai resultar? Existem organelas que a gente só encontra em células animais e só organelas que a gente encontra em células vegetais. É agora essas organelas que a gente vai dar uma olhada para diferenciar estruturalmente, fisiologicamente, uma célula vegetal de uma animal. Eu tenho que tocar-lhe pau porque hoje é só um período, né? Centrosomo. Também é chamado de centro de organização de microtúbulos. Microtúbulos é o capítulo 5, o próximo capítulo, que a gente vai ver sobre citoesqueleto, e microtúbulos é uma estrutura muito importante do citoesqueleto. A gente vai vendo aqui a tintim por tintim como é que funciona isso. Agora eu vou dar uma visão geral. E o centrosoma, o centro de organização de microtúbulos, ele é feito por uma organela que é chamada de centríolo. Centríolo é só em célula animal. Esse é o tipo de coisa que gostam de fazer pegar-ratão em questão de vestibular para saber se o cara domina isso aqui ou não. Não é uma coisa incomum, tá? Centríolo. Então a gente vai dar uma olhadinha como que é a estrutura do centríolo. Às vezes vocês estudam no ensino médio lá, ou vê livro de biologia. Eu me lembro quando estava ensinando livro de biologia, eu não entendia nada disso aqui. O centríolo, o que é? Ele é uma estrutura formada, o microtúbulo é uma proteína longa, tá? Como se fosse um tubo de Gerdau lá, um tubo de aço, digamos, cilíndrico. Um microtúbulo é isso. O centríolo, ele é uma organela que ele é um arranjo de microtúbulos, mas não é um arranjo assim, uma bagunça. Ele tem uma estrutura específica, tá? E esse tipo de coisa também cobram que os alunos têm que saber. E qual é essa estrutura específica? Isso aqui é um corte transversal bem esquemático. 3 microtúbulos, é sempre um triozinho de microtúbulos, eles são arranjados de forma cilíndrica e são 9 trios de microtúbulos, tá bom? É o tipo de coisa que tem que decorar, tem que saber, porque as provas sempre de biologia geralmente tem alguma coisa relacionada a citoesqueleto, centríolo e microtúbulo. Por isso que eu vou treinar vocês bem, vocês cagarem a pau essas provas. Aqui um desenho, ele é esquemático, um desenho 3D, que eu achei bacana mostrar para vocês. Aqui, ó, tem 3 microtúbulos, eles estão arranjados de forma cilíndrica e eles não ficam boiando no espaço ou usando a força Jedi para ficarem onde é que eles têm que estar, né? Existem proteínas aqui no meio, depois vocês vão ver que legal isso aqui, que seguram eles para eles ficarem nessa configuração que a gente vê de 3 trios, de 9 trios de microtúbulos formando esse cilindro. Então, uma vez a gente conhecendo os desenhozinhos bonitinho para enxergar a estrutura, agora vamos ver a vida real. Isso aqui é uma eletromicrografia, tá? Microscópio eletrônico, e aqui a gente consegue ver, espero que vocês consigam ver, eu botei essa imagem o maior possível, tá? Dá para ver os microtúbulos aqui, ó, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, os triozinhos de microtúbulo, aqui também o borrado, mas dá para contar que são 9 trios de 9 trios de microtúbulos, tá, gurizada? Então é uma estrutura bem fácil de enxergar em eletromicrografia. Centrosomo. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. O centrosomo é onde vai ser produzidos os microtúbulos, é isso? Para formar o centríolo? Exatamente. Tá, É o que eu vou certo, falar agora. E olha só, eu vou ser sincero com vocês. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, talvez eu não estava muito afim de aula também, né? Mas se tem uma coisa que não fazia sentido na minha cabeça era, o professor explicava que um centríolo, essa estrutura aqui, microtúbulo, tá, dá para entender, é tipo uma barra ali, né? Eles são um triozinho, são 9 triozinhos formando um cilindro. Bah, beleza, isso aqui eu consegui entender. Daí quando a gente fala em centrosomo, que é
um centro organizador de microtúbulos, ou seja, os microtúbulos, que é uma estrutura do, do citoesqueleto, partem desse centrosomo. E sempre eram esses desenhos nos livros didáticos, né, de o centrosomo sendo dois centríolos nessa conformação aqui, que é ortogonal, se eu não me engano, 90 graus. Cara, e não fazia sentido na minha cabeça, cara, por que esse bagulho com dois cilindros assim fica jogando estruturas proteicas que parecia do nada. Esse troço nunca fez sentido na minha cabeça. E quando eu resolvi dar aula, eu fui a full em cima disso, entender e para poder ensinar para meus alunos e não passar o que eu passei. Então, realmente, o centrosomo ou o centro organizador dos microtúbulos, eles são dois cilindros ortogonais assim, só que o que é que nunca me ensinado? É isso aqui, ó. Na verdade, o centrosomo não é aquele desenhozinho que a gente vê nos sites, que é um microtúbulo, outro microtúbulo, e do nada sai. Desculpe. Um centríolo e outro centríolo, e do nada sai proteínas do citoesqueleto. Na verdade, essa estrutura ela é uma bola, digamos, uma bola de gelatina, tá? E dentro dessa bola tá os dois centríolos, tá? E essa bola de gelatina é o que a gente chama de material pericentriolar. Esse tipo de coisa até pode se considerar um pouco mais avançado, mas eu estou explicando para vocês entenderem como é que funciona esse negócio. E ele tem umas regiões aqui que chama de região de nucleação, que é regiões aonde os monômeros, as partezinhas pequenas que formam o microtúbulo, que depois a gente vai ver, que é a tubulina, eles se organizam nessas regiões de nucleação, que elas são redondinhas, tá? E vão formando o microtúbulo, que é uma estrutura cilíndrica. Então aqui a gente pode ver que os microtúbulos eles nascem pequenininhos, eles vão se montando, é como se fosse colocar Lego um em cima do outro. A tubulina, digamos, é uma pecinha de Lego e vai sendo montada para cima e ela vai crescendo esse microtúbulo, tá bom? Aqui é uma micrografia de fluorescência mostrando essa estrutura aqui. A gente consegue identificar os dois centríolos aqui no meio. A gente não consegue enxergar o material perinucleolar, esse gel, tá? Aqui essas regiões de nucleação, que é da onde que parte os microtúbulos saindo e formam essa estrutura, sei lá, que parece uma estrela, um porco-espinho, é microtúbulo indo para tudo quanto é lado. Tá? Aqui eu botei uma figura que também é um desenho esquemático sobre os centríolos formando o centrosomo. Deixa eu só ver se eu não pulei um outro slide. Tá? Esse slide aqui, o anterior, eu só fui explicar essa estrutura aqui para vocês. Aqui estão as fases do ciclo de vida da célula, que eu acho que é o professor Eduardo que vai trabalhar essa parte que tem a ver com mitose, né? Mas uma célula ela tem um ciclo de vida. Quando ela se divide, ela entra numa fase que se chama de G1, que é de crescimento, que vem do inglês de growth, tá bom? Que ela sintetiza a proteína, ela cresce, vai entrar depois numa fase que a gente chama de S, que é de síntese. Nessa fase S, vai haver uma duplicação desse centro celular, tá? Vai haver também a replicação do DNA, e na fase G2, que é a fase final, que ela continua crescendo, fazendo a função dela também no tecido que ela vive, para entrar em mitose. Quando ela vai entrar em mitose, ela está com os dois centrosomos aqui duplicados, que vão precisar para divisão celular, e o material genético também está duplicado. Isso aqui já explica um monte de coisa da mitose. Sir, Oi. eu vi uma pergunta sobre aquele slide ali que o senhor mostrou a bola ali Deixa eu tentar achar aqui. dos... Aqui. esse aí.
Aqueles sinais de mais ali tem alguma coisa a ver com física dos elétrons lá? Ah, tá, não. Boa pergunta. Esse mais aqui ele está representando que é a parte positiva ou de crescimento, tá? É que ali vai se montando, como eu disse, vamos pensar como uma estrutura de Lego ali que vai se montando os monômeros e crescendo. Então a parte positiva, essa parte, esse mais aqui não é de carga, tá? Isso aqui é a face de crescimento, tá bom? Ah, tá bom, senhor. Obrigado. Ô, senhor, Oi. só para confirmar, então os centrossomos são esses dois centríolos envoltos pelo gel que vai produzir microtúbulos, é isso? Exatamente isso. Cara, assim, Tá, ó, só para ver se que tinha eu pego a ideia. gostaria, o meu sonho de infância era que vocês conseguissem entender isso. Que o centrossomo realmente é Tá, isso. espera. Os dois centríolos mais essa bola gelatinosa que vai ter algumas estruturas aqui. Não precisa decorar esses nomes de onde é que vão crescer os microtúbulos, que a gente já vai ver um pouquinho a função. E eu fico bem feliz de conseguir proporcionar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que só fui entendendo na faculdade depois e estudando sozinho, né? E é uma coisa simples, para falar a verdade, é só saber mais ou menos o que a galera precisa saber. Bom, mais duas figurinhas divertidas aqui pra gente ver. Essa figura aqui da esquerda é maravilhosa, que a gente pode ver perfeitamente os triozinhos aqui do centríolo e até a estrutura proteica ali, que é um arcabouço que segura esses centríolos nesse formato. Aqui a gente vê já o centrossomo, aqui é um corte transversal, né? Que está um centríolo aqui, o outríolo. Esse material perinuclear ele é difícil, até talvez essa parte mais cinzentinha aqui possa ser ele, e a gente já vê microtúbulos aqui que partem dessa estrutura. Essa aqui na direita está mais perfeita ainda para ver os microtúbulos formando, os 9 trios formando o nosso centrômero. Bom, passando agora para a próxima organela, centrômero, centríolo, divisão celular, a gente vai voltar isso depois, a gente tem no próximo capítulo o citoesqueleto, que a gente vai utilizar esses conhecimentos, a gente revisa tudo isso que eu falei e a gente dá alguns passos a mais para entender como é que funciona esse tal de citoesqueleto. Tá? Aqui até botei um... Oi. No caso, tu ainda não explicou o que o centríolo faz, né? Só explicou a estrutura. Exatamente. Ainda não deu a função. Vamos fazer que nem o esquartejador, tá? Vamos por partes, tá? Para não sobrecarregar vocês. Primeiro vamos entender a estrutura dessa organela, porque no capítulo 5 eu vou explicar bastante sobre o citoesqueleto e daí eu vou desmembrar o que é que esse cara faz e quando, e não é só a divisão celular que essa organela está relacionada. Tá, joia, valeu. Tem essa fotografia aqui também que é linda e maravilhosa, que aqui a gente está vendo os cromossomos colados aqui de um roxo, mais ou menos, e esses filamentos vermelhos aqui são microtúbulos que partem do centrossomo. Então eu já fiz um spoiler do que essa organela faz, como ela constrói os microtúbulos. Depois a gente vai ver que os cromossomos são puxados na anáfase para a telófase, para os polos da célula, pelos microtúbulos que são feitos pelo centrômero. E é por isso que o centrômero se duplica na fase S. Tá, aqui a gente tem outra organela que também só encontra nas células animais, o lisossomo. Talvez você já tenha ouvido falar. É bem simples porque uma célula, como eu estava fazendo na analogia, o que a gente precisa para viver? A gente precisa reciclar coisas também. A célula cresce, a nossa fisiologia, nosso metabolismo acontece
muito baseado em reciclagem de moléculas. Tá? Não é tudo, imagina, se fosse tudo que a gente precisasse só por ingestão, a gente ia ter que estar comendo 24 horas por dia, talvez. Né? Então, como a gente usa moléculas que já não estão sendo usadas por alguma função, desmonta elas e reusa. É um puta exemplo para nós, para a gente parar de usar as coisas e botar fora e fazer um monte de lixo que cria um monte de problema ambiental. Né? Vamos aprender com as células. E o lisossomo é um cara que faz isso. Tá? É outra organela membranosa, é bom lembrar, que tem até um detalhezinho da camada fosfolipídica. Eu espero que vocês tenham dominado essa história da bicamada fosfolipídica, do que é hidrofóbico e hidrofílico, mas também, se não lembrarem, quando eu voltar a falar de transporte celular, a gente revisa, tá? E ela cria um ambiente diferente do citossol, do citoplasma, um ambiente mais ácido, porque tem enzimas que são proteolíticas, que quebram aqui, ó, proteínas, polissacarídeos, que são açúcares, lipídios, ácidos nucleicos e até mesmo organelas velhas. Né? As organelas também envelhecem, começam a perder a função, a célula vai lá, desmonta a organela e vai utilizar esses componentes dessa organela ou para fazer outras organelas ou para fazer outras moléculas do metabolismo que a gente vai ver enquanto a gente vai estudando biologia celular, tá? Anatomia do lisossomo, bom, é isso, é bem simples, tá? Aqui, para colocar uma foto, o lisossomo daí já é bem mais complicado de enxergar numa eletromicrografia, porque a gente pode confundir com outras estruturas que pode ser um vacúolo também, dependendo da situação, mas esse aqui é um lisossomo. Na eletromicrografia a gente consegue ver a bicamada fosfolipídica dela, ou membrana que ela possui. Aqui do lado a nossa querida mitocôndria, e mais outras estruturas aqui que eu já nem faço ideia. Pode ser... Não, retículo isso aqui não é. Vamos tocando ficha, porque infelizmente a gente tem pouco tempo e tem um monte de coisa para dominar. Agora a gente entra na seção de organelas da célula vegetal. Eu fiz umas explicações de organelas que só se encontram nos eucariotos animais. Agora a gente vai para os vegetais, que não é muita coisa, tá? Mas são coisas bem importantes que vão demonstrar como essas células elas têm origens e funções bem distintas umas das outras, né? A principal, talvez, que todo mundo conhece, é a tal da parede celular. A célula vegetal tem a membrana dela, eu vou mostrar aqui o desenho, e por fora da membrana ela tem uma parede, tem uma outra estrutura, né, de proteção e não só proteção. Tá? As células vegetais normalmente não, ela é composta por um glicídio, que é a celulose, tá? Que é um polímero de glicose. E é interessante a gente também saber que fungos também possuem parede celular, protozoários, alguns protozoários também, só que os fungos eles têm uma parede de quitina, que é uma proteína que a gente encontra em animais. Cara, fungo é um troço muito louco. Né? Entender de onde é que esses caras saíram evolutivamente é um troço muito louco, porque quando a gente estuda um animal, estuda um vegetal, se a gente começa a ver o metabolismo deles, a gente começa a ver que o animal vegetal é o inverso do outro, fisiologicamente, né, e estruturalmente. Né. E quando a gente vai ver fungo, o cara é um meio termo assim, entre um vegetal e um animal, falando da biologia celular do fungo. Tanto é que esses caras têm parede celular, só que uma parede celular que não tem em animais, mas formada por quitina, que é uma proteína que a gente encontra nas unhas, na estrutura do tecido conjuntivo animal. Tá? Funções da parede celular.
Cara, aqui também é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque a tendência é a gente achar que a celulose ela é bem rígida, tá? E a gente tem aí, geralmente a ideia que a parede celular serve para manter a forma da célula ou uma função estrutural. E não é estrutural. Ela tem outras funções que vão ser tão importantes quanto, que é o mecanismo de filtragem e regulação de entrada e saída de água. Isso agora parece até ser, tá, mas entrada e saída de água é tão importante. Agora não parece importante, mas quando a gente vai estudar fisiologia vegetal, a gente vai ter um desafio, e os biólogos tiveram um desafio para conseguir entender como é que um floema, que é o tecido vegetal vascular, puxa a água da raiz do solo até, dependendo da planta, pega uma sequoia que tem 100 metros de altura até as folhas lá de cima. Como é que ela bombeia a água? Não existe bomba. Os vegetais não têm um coração ou algo parecido. E o que trabalha nisso é a tal de pressão osmótica, que a parede celular regula essa pressão osmótica e regula essa passagem de água de um lado para o outro, e é assim que uma planta trabalha nos seus vasos. Tá, ela pode ter paredes secundárias, que a gente já vai ver. Então, tá, fiz o blá 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 inicial, aquele, para vocês, para a gente dar uma olhada na estrutura com figuras, que fica mais fácil. Isso aqui é uma célula vegetal, né? Em amarelo aqui a gente tem a membrana plasmática, que a membrana plasmática é bem fininha, né? E a parede celular ela é muito mais grossa, né? E geralmente as células vegetais têm esse aspecto assim mais cúbico, mais quadradão, né? E aqui está um corte de uma outra célula vegetal do lado dela. Vegetal, né? Essa é uma célula animal do lado dela. Né? Dando uma olhada na estrutura de como é uma parede celular, isso aqui também talvez seja um pouco mais avançado, né? Ela não é uma massa de celulose rígida e dura, né? Ela é dividida em algumas camadas, né? Como tem aqui a lamela média, parede celular primária e aqui a membrana plasmática. Daí a gente tem alguns tipos de proteínas que fazem uma grade aqui, que isso aí que confere rigidez, quando a gente tem malha estrutural, tá? E uma porção em cima dessa malha. Então isso é mais ou menos uma estrutura de uma parede celular. Não vou entrar muito em detalhe, porque não dá para a gente entrar muito em detalhe. Olhando em microscopia óptica, a gente está vendo aqui as células vegetais, uma do lado da outra. Essa ela está corada para mostrar bem a parede celular, que separa as células. Aqui a gente vê o quê? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Pois é, tem uma célula em divisão celular aqui. Então os cromossomos para um lado e para o outro, ainda dá para ver o fuso mitótico aqui e ó, estão começando a aparecer a parede celular nascente num frisinho aqui no meio. E essa foto aqui é legal também, se a gente lembrar daquela história que eu contei para vocês lá na primeira aula do Robert Hooke, o primeiro cara que conseguiu ver uma célula na vida, e ele chamou aquela estrutura no microscópio dele de célula, que é uma pequena célula, por causa dessa disposição de células vegetais. O que é que ele viu? A cortiça é um tecido morto. As células estavam mortas, não tinha citoplasma nem nada, já tinha morrido, sido varrido, e manteve-se a parede celular da cortiça. Então ele viu um monte de células pequenininhas que chamou de célula. É o que a gente está vendo aqui. Tá, próxima organela que é vegetal, deixa eu ver, são 8h23 até 8h40, né? Glioxissomo. Glioxissomo é o seguinte, como a célula vegetal não tem peroxissomo,
A, a célula vegetal tem o glioxissomo, que faz uma função muito parecida, mas ela tem algumas estruturas ou enzimas diferentes, então resolveram colocar um nome complicado para diferir, porque aqui, ó, glioxissomos, ó, são lisossomos especializados, ó, porque a célula vegetal ela vai ter essas questões aqui, ó, de ácidos graxos em forma de óleo, tá? Então é um lipídio com uma estrutura molecular diferente, requer então enzimas diferentes para atuar, porque as enzimas são máquinas completamente específicas para o tipo de substrato, e talvez por ter esse conteúdo enzimático diferente, resolveram dizer que é completamente diferente de um lisossomo e dar um outro nome, chamado de glioxissomo. Isso não é uma coisa que nunca vi em questão de vestibular, já vi citando o glioxissomo em questão de vestibular, então eu coloquei aqui para vocês terem no material de vocês, mas é uma estrutura bem simples também, tá? Agora vem o tal do seu cloroplasto. A gente tem 5 minutos de aula, beleza. Mesmo beleza, porque é o seguinte, ó, eu vou fazer agora que nem a mitocôndria. Cloroplasto a gente vai dar uma estudada bem a fundo, porque em bioquímica a gente tem que ver fotossíntese, e a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, talvez todos já saibam disso, e a gente vai ver de novo, novamente, outra vez em detalhes essas estruturas, porque a fotossíntese tem 2 fases, não é uma coisa simples, e elas ocorrem em partes diferentes do nosso amigo cloroplasto, tá? Bom, eu deixei aqui uma lista aqui das estruturas do cloroplasto para vocês esquecerem, para lembrarem e lerem, mas eu vou dar uma passada. E o cloroplasto é o seguinte, ó, ele é uma tal qual a mitocôndria, ele tem uma membrana externa e vai ter um sistema de membranas interno, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, membrana externa, ok? Que é esse verdinho aqui meio fraco. A gente vai ter uma membrana interna, só que, se vocês lembrarem da mitocôndria, a membrana interna, ela dá um monte de volta fazendo as cristas mitocondriais, tá bom? No cloroplasto não tem essas cristas, mas vai ter outro sistema de membrana dentro, no miolo dele, que a gente chama, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um tilacoide. O tilacoide, ele é uma bolsinha membranosa, tá? Que vai estar relacionada à fotossíntese, e essas bolsinhas membranosas, às vezes elas se empilham uma em cima da outra e formam o que a gente chama de grana, tá bom? Não é dinheiro, é melhor que dinheiro, é fotossíntese, mais importante. Existe um outro sistema de membrana que segura ou deixa organiza esses tilacoides, que se chama de lamela, tá? E aqui tem mais alguns detalhes, tipo grânulo de amido. O amido é um polímero de glicose. Como a fotossíntese é o que produz glicose na planta, no próprio cloroplasto essa glicose já começa a se combinar e forma amido. Aí também tem aqui glóbulo lipídico. E tal qual o nosso amiguinho mitocôndria, o cloroplasto ele tem um DNA circular também, que nem uma mitocôndria, tá? Deixa eu ver se é o próximo slide ou não. Mas isso é bem importante a gente saber, que isso é um indício da teoria endossimbiótica, que o professor Tiago, eu acho que já deve ter comentado com vocês. Tá, aqui está a lista e a explicação dessas estruturas, né? Se vocês não decoraram tudo agora, não se preocupe que a gente vai decorar
direitinho o que é tilacoide, o que é membrana externa, interna e espaço intermembrana, tá? Tipo, não é uma estrutura, como a gente tem uma membrana, uma outra membrana, tem um espaço entre uma e outra, e isso aqui também vai ser importante, é estrutural para a fotossíntese. Tilacoides, grana, lamela, beleza, a barbada. A dor de cabeça vem depois. Cara, e aqui uma foto que eu acho a coisa mais linda de ver células vegetais na microscopia óptica. A gente pode ver claramente a parede celular das células e esses pontinhos verdes aqui, essas bolinhas verdes que são os nossos cloroplastinhos fazendo comidinha para a planta. Eu acho essa foto a coisa mais linda. Dando uma olhada no microscópio eletrônico, a gente pode ver as estruturas que a gente viu aqui. Daí depois, se vocês tiverem tempo, espero que tenham, dão uma olhada, ver como é que é o desenho esquemático e tentem identificar aqui o que é o que. Eu acho que é bem claro de ver aqui, ó, tem uma membrana aqui interna, tem outra membrana aqui interna, tem um espacinho intermembrana, né? A gente tem o estroma também, que eu esqueci de comentar, que é tipo a matriz mitocondrial, é o citoplasma, o citossol do cloroplasto, mas se chama estroma, e é importante você saber que existe estroma. As bolsas achatadas, que são os tilacoides, empilhados formando grana, a gente vai conseguir ver alguma lamela aqui, talvez isso aqui seja lamela, daqui dependendo do corte dá para ver a estrutura completa ou não. Uma baita eletromicrografia, aqui um outro exemplo de tilacoides empilhados, forma um baita sistema de membrana, tá? Essa fotografia aqui, onde é que está GT, um grana também bem bonitinho nos tilacoides. Bom, eu vou terminar a aula agora, porque vocês têm mais aula. Então, gurizada, valeu pela presença e paciência. Nos vemos quinta-feira, daí o professor Thiago vai dar a aula dele também, a gente vai dividir, ele vai dar um período, eu vou dar outro, porque a gente tem o nosso currículo para passar, tá? Então liberado e boa aula, boa noite, e qualquer dúvida, Boa noite. Qualquer dúvida Valeu que pela... vocês tiverem, pode mandar aí que a gente resolve. Falou?